Olá, aqui é o mestre internacional Roberto Molina, atual campeão brasileiro absoluto de xadrez, e nessa participação minha no Congresso Mundial de Xadrez Online abordaria o tema Como Vencer Mais Partidas, onde eu mostraria, através de alguns exemplos de partidas minhas, jogadas recentes, como certas decisões numa partida e como temos que pensar para tomar tais decisões, esse processo pode melhorar nosso resultado. A primeira coisa que eu gosto de deixar bem claro, e isso eu vou mostrar através de alguns exemplos aqui, é que independente qual seja o nível do jogador, a maior parte das partidas são decididas no cálculo. Então a primeira coisa, independente se você tem 1000 de rate, 1100, 1200, 1300, 1500, 1800, se já passou dos 2000 de rate, ou de repente se já está até no nível de mestre nacional, ou qualquer outro tipo de nível que eu não tenha citado aqui, a coisa principal para se melhorar no xadrez de maneira geral, tanto a curto, médio e longo prazo, é a parte do cálculo. Se a pessoa conseguir pouco a pouco melhorar seu cálculo, ela certamente vai ter um long run melhor. Isso não invalida o fato de que a pessoa tem que estudar outras fases do jogo, como estratégia, finais, aberturas, estudo dos clássicos, análise das próprias partidas, jogar na internet, por exemplo, jogar ao vivo, treinar partidas blitz, partidas rápidas, pensadas. Claro que tudo isso é importante, cada coisa na sua dose certa, mas o que lidera tudo isso e o que conecta toda essa gama de assuntos é a parte do cálculo. E claro, quando a gente fala em cálculo, também é importante conectar bem com o assunto de estratégia, porque geralmente para se tomar uma boa decisão de cálculo, tem que se ter um bom entendimento estratégico daquele momento. Para você conseguir visualizar uma situação tática, você tem que compreender corretamente aquele momento estratégico. Eu até falo geralmente para os meus alunos que um golpe tático só aparece se tem alguma questão estratégica ocorrendo no momento. Por exemplo, o seu adversário comete um erro estratégico e aí ele abre uma brecha para a tática. E também às vezes pode ser o contrário. Comete um erro tático, uma falha tática, e isso cria algum tema estratégico. E também é importante destacarmos qual que é a diferença principal, pelo menos em termos didáticos, de tática e estratégia no xadrez. Tática geralmente são situações dinâmicas, imediatas e com muita força decisiva. Estratégia geralmente são situações de longo prazo, de planejamento, situações que não são definidas em pouquíssimas jogadas, e até mesmo em termos de estudo, geralmente a tática a gente consegue melhorar mais rápido, aperfeiçoar mais rápido. Já a estratégia é uma questão de longo prazo. As duas coisas são importantes no xadrez, mas a que surte mais efeito, principalmente a curto prazo, para quem gosta de receitas de bolo rápidas, de, por exemplo, como jogar melhor xadrez, estudar tática, treinar o cálculo, certamente é uma baita receita de bolo. Mas deixar bem claro que isso não invalida a importância dos outros estudos. É importante ter conhecimento de todas as outras áreas que eu citei. Eu vou repetir. É importante dominar bem a estratégia, é importante saber os finais, principalmente os finais básicos. É importante ter um repertório de abertura. É importante saber como estudar os clássicos. É importante saber como analisar as próprias partidas para encontrar seus erros e poder aperfeiçoar o teu jogo. É importante ter um jogo prático, por exemplo, treinar de vez em quando blitz, partidas rápidas e partidas pensadas, seja na internet ou ao vivo. Então tudo isso é importante. Claro que um treinador, evidentemente,
pode ajudar a acelerar esse processo. Mas tudo isso também se encontra hoje muito bem em videoaulas, livros e uma série de coisas que está no mundo online. Mas um treinador certamente acelera todo esse processo, porque ele te guia no que você tem que fazer. Mas enfim, agora entrando especificamente no assunto de cálculo, né, na parte de tática, o que é treinar tática? É você simplesmente, primeiro, conhecer os padrões de tática, né? Saber, por exemplo, o que é um ataque duplo, o que é uma cravada, o que é um ataque descoberto, o que é um tema de sobrecarga, o que é um mate do corredor, né? E combinar isso também com uma série de materiais que existe hoje em dia, né? Que são os exercícios de mates em poucas jogadas. Por exemplo, exercício de mate 1, mate em 2, mate em 3 e coisas do tipo. Então, você deve combinar exercícios que ganham material, por exemplo. Você, por exemplo, dá um ataque descoberto e ganha o cavalo do adversário. Isso vai acabar, em certo momento da partida, levando a vitória. Claro que não é uma vitória tão rápida. Às vezes você ganha um cavalo e vai ganhar 50 jogadas depois. Isso se você tiver a técnica certa também. Mas também é importante combinar com esse estudo os exercícios de mate. Por exemplo, você saber pegar um exercício que tem mate 1 e encontrar a resposta correta, um exercício de mate em 2 e encontrar a resposta correta, que tem que ser mate em 2, e não serve naquele exercício de mate em 2 você dá mate em 3 ou mate em 4. Pois bem, e aqui eu vou mostrar um exemplo, uma partida que eu joguei, inclusive na final do Brasileiro. Essa partida foi da final do Brasileiro, mas na semifinal, que era um torneio eliminatório, onde a gente jogava oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final. Na semifinal eu pego o mestre FIDE Diogo Duarte, jogando apenas pelo empate, mas isso é irrelevante aqui. E a gente vai chegar numa posição, que eu vou adiantar aqui a partida, uma posição que primeiro o adversário já faz um lance suspeito. Não é um crime essa jogada, mas certamente não é uma jogada muito espetacular aqui. Afinal de contas, o cavalo que está centralizado vai para a borda do tabuleiro. Mas tudo bem, não é nenhum crime. Tem até algumas ideias que se pode conectar com esse lance. Ideias como F4, passar dama, G3, coisas do tipo aí. Cavalo F5 e tal. Aliás, a principal ideia desse cavalo H4 é jogar cavalo F5. E tá, joguei G6, G3 e depois de bispo H3 aqui começa uma situação que se combina muito bem estratégia e tática, né? A parte do cálculo, que é o principal que eu venho frisando aqui. Aqui ele tinha que jogar forçadamente cavalo G2. E isso aqui já é uma curiosa posição, uma posição bastante inusitada aqui, onde ele tem o fianqueto do cavalo. Geralmente se fianqueta o bispo, era para esse bispo estar em G2. Eu noto esse cenário aqui peculiar, que o cavalo está fianquetado, né? Caso ocorresse isso. Claro, ainda não é nenhum crime ao xadrez jogar esse tipo de posição, mas certamente alguma coisa não está muito correta aqui. Mas, para piorar, ele jogou torre A1. E aqui, o processo de análise que eu comecei a fazer, esse tipo de processo, qualquer jogador que faça, pelo menos parecido, vai ter um salto de qualidade no teu jogo. O processo é o seguinte: primeiro, encontrar quais foram os erros estratégicos do meu adversário. Por exemplo, enfraqueceu a ala do rei, principalmente as casas brancas, sem ter um motivo claro, né? Claro, uma coisa seria ele jogar dessa forma e o bispo de D3 está em G2, né? O bispo de casa branca, mas esse bispo não está tomando conta da ala do rei. Outro elemento, uma certa falta de desenvolvimento, principalmente da torre de A1, um cavalo na borda do tabuleiro, o que geralmente vai ser uma falha estratégica,
e uma certa, digamos, exposição prematura da torre. A torre que inicialmente foi atacada pelo bispo e agora ela está em E1 com possibilidades de ser atacada novamente. Mas, então assim, a primeira coisa, a gente reúne na nossa mente os indícios de possíveis fraquezas. Claro que só depois de uma certa análise concreta, né, que vamos realmente chegar a algum tipo de conclusão se tem ou não tem um golpe tático. Então, primeiro a gente localiza os possíveis alvos, a torre, o cavalo, peão de D4, que eu não citei, mas para acabar sendo um tema da partida, talvez o rei exposto, talvez a falta de desenvolvimento. Eu acho que eu pontuaria principalmente isso. Fatores benéficos na posição das pretas que podem gerar temas táticos. O bispo, posicionamento agressivo, as minhas peças com certo potencial e as principais, né? Tanto de ataque na ala do rei, quanto na ala da dama, quanto no centro. Então, primeiro a gente reúne essa série de elementos, reúne eles na nossa mente e daí a gente vai começar a calcular jogadas que façam sentido com essas ideias, com esses elementos. Então, primeiro a gente localiza os elementos, organiza esses elementos em grupos de prioridade e aí a gente vai buscar jogadas candidatas, né? Os famosos lances candidatos que tenham a ver com isso que a gente está raciocinando. Então, por exemplo, se eu considero que um tema bem importante é a torre e o rei exposto, não faz sentido aqui, por exemplo, eu jogar um lance como A5, que não tem absolutamente nada a ver com nada. O que A5 tem a ver com a torre de E1 ou com o rei de E1? A5 faria sentido se tivesse alguma coisa na ala da dama. Outro detalhe, às vezes a pessoa também já quer sair enlouquecendo aqui, sacrificando qualquer coisa de qualquer jeito. A pessoa vê uma torre em A1, vê o rei em G1 e pensa assim: então eu devo, por exemplo, jogar G5, mega agressivo. Mas você também não pode pensar o seguinte, você não pode fazer o seguinte: após um erro do adversário, você criar um outro erro. Por exemplo, lances como G5 enfraquece o seu próprio rei e cria, por exemplo, nesse caso, um baita buraco na casa F5. Então é importante tentar punir o adversário sem deteriorar a sua posição. Então você tem que tentar melhorar a sua posição e piorar do adversário, e não o contrário. E claro, prestar atenção nos temas que o adversário às vezes acabou proporcionando, voluntariamente ou não. Tá, e aqui a gente tem que pensar em jogadas candidatas, né? Então, primeiro elemento aqui que eu sugiro é não pausa nesse vídeo, pensa nessa posição, pode ser de 10 a 15 minutos e tente encontrar possíveis sequências táticas. E uma dica, de preferência, sequências táticas forçadas. O que é jogar sequências táticas forçadas? Que não dê poder de escolha ou limite bem o poder de escolha do seu adversário. Por exemplo, se você fizer uma ameaça de mate em 1, onde o adversário só tem uma única defesa, isso é uma jogada forçada. Se, por exemplo, você ataca a dama do adversário e ela só tem uma única casa para não ser perdida, isso é uma jogada forçada. Então, por exemplo, você faz uma captura que oferece um perigo real, por exemplo, ao rei adversário, e o adversário só tem uma única jogada para responder essa sua captura, por exemplo, tomar a sua peça. Isso é uma jogada forçada. Agora, jogadas que dão muita margem de escolha para o seu adversário, né? São jogadas não forçadas, elas são perigosas e complexas em termos de cálculo. Claro que de vez em quando a gente vai utilizá-las, porque não é toda hora que aparecem cenários forçados. Mas se a gente pode escolher, na hora de arrematar, entre uma jogada
forçada e uma jogada não forçada, recomendo concentrar suas forças, e pelo menos inicialmente no cálculo, nas jogadas forçadas, que aí pode ser aí o caminho da vitória. Mas é lógico que nem sempre a vitória vai vir através de jogadas forçadas. Pode ter momentos que a gente vai ter que dar escolha para o adversário e torcer que todas as escolhas sejam ruins dele. Tá, então eu sugiro aqui dar um pause de 10 a 15 minutos. Pode ser que alguém encontre a sequência em 5 minutos, então significa que o cálculo não está nada ruim, mas 10 a 15 minutos é um tempo razoável. Eu lembro que aproximadamente eu demorei assim para ver bem concretamente o grosso da combinação. Eu demorei, claro, conferindo o meu cálculo, né? Fazendo tudo bem certinho, afinal de contas é uma partida pensada, não precisava eu me apressar. Eu lembro que em menos de 15 minutos eu já cheguei à conclusão correta aqui. Claro que, como vamos ver na partida, eu ainda cometi alguns erros, mas ainda assim se viu o resultado. E a jogada correta é bispo b4, onde eu ataco novamente a torre. A torre basicamente não tem muito para onde ir, só tem duas opções: ou joga a torre E2 ou retorna o bispo para tampar o ataque. Primeiro vamos ver essa sequência. O que o preto pode responder nessa sequência? Simplesmente torre toma E1, independente como vai ser recapturada a torre, seja dama ou de bispo. Aqui, por exemplo, é um exemplo bem claro do que é uma jogada forçada. O adversário só tem duas respostas lógicas, né? Ou ele toma de dama ou toma de bispo. Mas nesse caso, independente se ele vai tomar de dama ou de bispo, por exemplo, toma de dama, eu vou tomar o bispo, mais uma jogada forçada, uma captura, e eu ganharia o peão de D4. E não é só o fato de ganhar um peão de D4, o fato é que minhas peças estão muito ativas. Por exemplo, já está chegando torre D8, os problemas anteriores eles permanecem, o rei adversário está exposto, o cavalo está mal colocado, tem um bispo cravado, enfim, uma série de problemas, e ainda o plus de ter um peão a mais para as pretas. Só para deixar claro, se jogar bispo E1, eu vou poder jogar quase que uma posição similar. A diferença é que ainda eu gero um ataque duplo aqui que obriga a defesa desses dois pontos, já que perder um segundo peão aqui seria totalmente triste, né? Enfim, então por isso, depois de bispo E4, o adversário se viu obrigado a jogar torre E2. Aqui, só para ter uma ideia, o computador joga lances como bispo F1, dando a torre, né? E tenta algum tipo de compensação com par de bispo e tal, mas certamente isso é um cenário totalmente absurdo, né? Tiro meu bispo e tenho qualidade a mais a troco de nada. Enfim, ele jogou torre E2 e aqui vem a sequência da combinação, quer dizer, até agora não teve nenhuma grande combinação, mas é o preparo para a combinação, onde eu sigo com bispo G4. Ataco a torre novamente. Aqui já não tem muita escolha. Claro, o adversário pode fazer igual o computador e dar essa torre, mas não vai fazer muito sentido. Então ele jogou F3, que é a única, para não perder a torre imediata. E aí a sequência da combinação ela é bem bonitinha, que é torre por E3. Porque quando ele joga F3, o que acontece? Isso foi uma sequência que eu obriguei meu adversário a executar. Eu obriguei praticamente ele a jogar F3. Se ele não jogar F3, cai a torre. E ele vai ficar com qualidade a menos, materialmente perdido. Então, quando ele joga F3, eu obriguei meu adversário a gerar uma fraqueza na posição dele. E essa fraqueza, ela se dá principalmente neste elemento, a diagonal. A diagonal
G1 a 7, que conecta ainda a casa G1, a casa E3 e a casa D4. Isso tudo vai servir de possibilidade de ataque para qual tipo de peça? Peças que atacam na diagonal, que seriam nesse caso ou a dama ou o bispo. Então por isso que a jogada torre E3 ganha bastante força, porque agora a minha dama ela surge com a possibilidade de atacar com a diagonal e aproveitar a fraqueza do rei branco, que eu já vinha cantando essa fraqueza desde lá de trás. Aí ele jogou torre por E3 e dama por D4. Então aqui eu já começo a configurar uma certa questão material interessante, onde eu sacrifico a qualidade e já ganho o peão de D4 e ainda crio um ataque na torre, um ataque em B2 que é meio irrelevante, um ataque em D3, ainda permanece a possibilidade fortíssima dessa cravada, ou até dessa cravada, dessa intensificação na cravada. Aqui não tem muito como defender essa torre. Essa torre está meio que em apuros, né? E aqui também é importante citar o seguinte: quando a gente vai se envolver numa situação de tática, é importante a gente não apenas calcular o que a gente vai jogar. Por exemplo, é muito fácil, né, a gente só olhar para as nossas próprias jogadas. Por exemplo, eu vou jogar bispo B4, depois eu vou jogar bispo G4, depois eu vou tomar em E3, depois eu vou tomar em D4. Só que no meio do caminho, a gente sempre tem que considerar as possibilidades do adversário. Então, por exemplo, quando eu jogo bispo B4, que é o início da combinação, eu tenho que pensar que ele pode jogar bispo D2 ou torre E2. São as duas principais jogadas aqui para ele não perder a torre imediatamente. Quando ele escolhe torre E2, eu faço bispo G4. Aqui nesse caso já não tem muito o que fazer, ele só tem F3. Quando eu jogo torre por E3, aqui eu já posso dar uma pensada. No caso de brancas, ele pode tomar a torre, mas ele pode tomar o bispo. Então ele também tem duas jogadas candidatas. Claro, tomar o bispo aqui seria meio absurdo, porque simplesmente eu posso jogar dama toma D4 e a posição é totalmente terrível. Ou se eu quiser ser bem prático também, posso jogar, por exemplo, torre toma E2, dama toma E2, dama toma D4, peão a mais, mas certamente dama toma D4 é devastador aqui. Simplesmente ataca tudo aqui. Por exemplo, isso aqui é simplesmente terrível, né? Eu ganho material aqui forçado. Enfim. Então, aqui a gente sempre pensando nos lances candidatos. Se o adversário aposta torre por E3, dama D4. Eu, obviamente, antes de jogar toda essa sequência de sacrifício, né, principalmente eu começo a sacrificar aqui, né, no torre por E3, que eu dou uma qualidade. Eu tenho que já pensar após dama toma D4, que ataca a torre, o rei indiretamente, eu tenho que pensar o que meu adversário vai responder. Só que assim, lógico, eu tenho que pensar isso previamente. Não é chegar na posição e falar, agora ele tem essa possibilidade, tem aquela outra possibilidade. Não, eu já tenho que entrar aqui de caso pensar. Tem que falar, se isso acontecer, o meu adversário vai responder X ou Y e eu tenho que ter uma resposta A ou B contra X ou Y, entendeu? Então, por exemplo, quais são as jogadas candidatas aqui que ele tem? Ele pode, primeiro, como ele pode defender essa torre? Primeiro, também a gente tem que pensar, ele é obrigado a defender essa torre? Ele não poderia simplesmente tomar o bispo? Mas aí iria cair num cenário relativamente parecido do que eu mostrei agora há pouco. Uma cravada no bispo, um cenário bem desagradável aqui. E com peão a mais. Então, acho que tomar o bispo em G4 não é muito interessante para as brancas. Então ele pode pensar, por exemplo, vamos tentar resolver esse problema com rei F2. E aí? O que o preto faria?
a torre está defendida. Aqui, por exemplo, eu tenho várias jogadas boas. Eu tenho o bispo C5, faz bastante sentido. Eu posso jogar torre E8, eu posso até cogitar tomar em B2, mas certamente aqui a jogada correta é bispo C5. Intensifica o ataque na torre. Por exemplo, se cavalo G2. Aqui eu tenho várias sequências boas. Talvez a mais simples de todas é bispo H3, ameaçando bispo a G2. E a torre ficaria na sequência em defesa. E o rei também, evidentemente. Por exemplo, dama E2, bispo a G2, rei toma, cai uma torre. E eu ficaria com peão e peça a mais. Então a gente já descarta rei F2 na jogada 18 das brancas. Então, o que mais que sobra de possibilidade? Vamos tentar então dama E2. É outro cenário. Mas será que não dá parecido? Bispo C5, por exemplo, torre E1. Aqui eu posso simplesmente salvar meu bispo. Aliás, correção, aqui eu acho que eu tomaria direto a torre. E, por exemplo, simplesmente recuo meu bispo e tenho um peão a mais. Uma posição que só as pretas têm chance de vitória aqui, evidentemente. Um peão limpo a mais na ala do rei, 4 contra 3. Outra possibilidade seria dama C1. Essa é pior, né? Eu jogo bispo C5 e se porventura cavalo G2 para defender a torre. Aqui eu tenho vários lances bons. Eu tenho o bispo F3, que já coloca seríssimos problemas às brancas, ou eu tenho até o cruel dama toma D3, explorando a cravata. E aí cai tudo aqui para as brancas. Aqui eu até posso ser bem cruel e jogar torre E8 ainda. E aqui o cenário apocalíptico aqui. Outra sequência, evidentemente, é cavalo G2. E esse foi o lance da partida. Defende a torre. E aí eu tenho que mostrar alguma reação bem concreta, né? O que eu vou jogar? Claro, aqui seguindo a sequência do cálculo, que essa era a jogada mais coerente na minha opinião, no meu cálculo, e seguiria bispo H3 com uma simples ameaça tática. Eu ameaço tomar o cavalo e na sequência cairia a torre. O nome desse tema tático é eliminação de defesa, combinado ainda, claro, com a cravada que já acabei de mencionar. E aqui novamente o raciocínio que tem que ser feito, né? E é isso que muitas vezes o jogador de xadrez ele esquece. Ele esquece que o adversário também tem possibilidades. Ele esquece que o adversário está pensando, está tentando encontrar lances de ataque e defesa. Aqui, o jogador das brancas ele tem algumas tentativas de defesa aqui, dos temas que eu mencionei, que é a torre, o rei, o cavalo. E até poderia colocar também o peão de B2, o bispo de D3. Ele tem algumas possibilidades aqui. Os três temas principais são o rei, a torre e o cavalo. E a pergunta é, como defender esses três temas aí, principalmente? Então, novamente, a gente vai pensar que o branco ele tem jogadas como dama E2, rei F2, dama C1 e tiradas do bispo, por exemplo, bispo E2, bispo C2, bispo B1, bispo E4 e bispo F1. Tudo isso aqui, basicamente, são jogadas candidatas. Qualquer coisa fora disso vai perder material, né? Por exemplo, se eu jogar um lance, sei lá, como A3, atacando o bispo de B4, simplesmente eu vou tomar o cavalo e tomar a torre. Se eu jogar, por exemplo, vamos supor, torre C1, simplesmente eu tomo o cavalo e tomo a torre. Então, a gente tem que identificar bem aqui o que é o tema crítico. O tema crítico é o rei, a torre e o cavalo. Então, o branco tem que defender alguma coisa, já que está tudo isso atacado por alguma peça negra.
E ainda tem outras que podem chegar. O bispo pode chegar em C5, a torre pode chegar em E8, em D8. O cavalo também pode alguma hora querer participar do jogo. E aqui ele tinha várias possibilidades, ele acabou escolhendo o bispo F1. Mas diga-se de passagem, ele tinha bispo E2, que simplesmente eu jogaria bispo C5, e eu vou recuperar na marra essa qualidade. Ele teria, aliás, correção. Aqui a jogada correta é bispo D2. Recupera na marra essa qualidade. Ele teria, por exemplo, bispo C2 e novamente bispo D2. Ele poderia tentar bispo B1, que é horrível. Aí esse aqui entrega a dama. Ele poderia tentar bispo E4, mas aí bispo D2. Ele poderia tentar um lance totalmente lunático aqui, pistões G6. Esse aqui eu posso até ganhar de várias formas. Posso trocar as damas e tomar o bispo, já é material a mais, mas acho que bispo D2 é mais cruel, né? Isso aqui é desespero totalmente furado, né? Ele também poderia tentar Rf2, mas da mesma linha anterior, né? A torre está perdida. Ele poderia tentar dama E2, mas aí simplesmente eu posso jogar bispo C5 e a torre está com problemas. Ele pode tentar dama C1, mas eu jogo bispo C5 e também a torre está com problemas. Enfim, qualquer coisa que ele fizesse aqui está levando ou bispo C5, ou bispo D2, ou bispo G2. E além do mais, tem outras jogadas de reforço, como torre E8 ou torre D8. Ele escolheu o bispo F1, e aqui eu acabei, infelizmente, cometendo um erro de cálculo, um pouco influenciado por fatores do torneio, né? Porque com empate aqui eu já ficaria na finalíssima da final do Brasileiro, né? Como eu disse, era um torneio eliminatório que começava com oitavas, depois quartas, depois semi e depois a final. Então, com empate aqui, eu jogava apenas pelo empate para essa partida. Eu já iria estar na final do Brasileiro, na final da final, né? E isso um pouco embaralhou minha cabeça, né? Essa questão de o regulamento do campeonato influenciou do meu raciocínio durante a partida. Isso até é uma coisa que a gente tem que tentar controlar. Não é uma coisa fácil de controlar, mas o jogador de xadrez tem que saber não se influenciar por isso. Mas infelizmente ou não sei, né? Às vezes acontece a gente ser influenciado por um fator externo, seja, nesse caso foi o regulamento do torneio, mas poderia ser qualquer outro tipo de fator externo para bagunçar nossa cabeça. E aqui eu deixei escapar o simples e bom bispo D2 e simplesmente liquida a partida. Ataca a torre, continua ameaçando o bispo a cavalo, além de torre E8 e qualquer coisa do tipo. Por exemplo, se dama E2, simplesmente eu jogo bispo a cavalo e vai cair a torre forçada. Por exemplo, rei toma. Qualquer coisa que eu tomar em E3 aqui, eu posso tomar de dama e a posição dele é total abandono. Se ele jogar, por exemplo, o rei F2, esse é o mais fácil de todos, né? Bispo G2 e acabou, né? Essa posição também tem um peça a mais e peão a mais. E se ele tentar um lance, por exemplo, como dama B3 também, vai dar mais o mesmo. Eu tomo o cavalo e simplesmente eu posso tomar aqui. Isso aqui é totalmente sem esperança. Mas assim, uma mistura de influência do regulamento do torneio, nervosismo. Aqui realmente eu já me sentia na final do Brasileiro. Acho que isso tudo embananou um pouco o meu cálculo na hora, né? Nervosismo também, né? Do momento. Até então, minha melhor colocação no Campeonato Brasileiro tinha sido o 5º lugar.
E aí eu já estava na semifinal, já tinha batido meu recorde, né? E já com praticamente quase garantido, né? É só não fazer nenhuma grande bobagem aqui, praticamente garantido na final. Então, no mínimo com o segundo lugar garantido. Então, tudo isso também impactou um pouco na minha cabeça, né? E por isso embaralhou um pouco. Então, assim, uma lição que também podemos tirar aqui é de o jogador de xadrez ele deve tentar o máximo possível não se influenciar por fatores externos ao da partida. Não interessa o regulamento nesse momento, não interessa se, sei lá, eu discuti com alguém antes da partida, não interessa qualquer outra coisa, política, não interessa futebol, não interessa absolutamente nada. Aqui eu simplesmente tenho que encontrar o melhor lance ou não, independente se o meu time perdeu ou ganhou, ou qualquer outra coisa, entendeu? Tem gente que se deixa influenciar. Eu mesmo já me deixei influenciar muito por isso, mas hoje em dia eu tenho uma postura um pouco mais profissional nesse quesito. Mas eu confesso que não é fácil. Às vezes a gente realmente vai se influenciar por fatores externos e isso pode embaralhar um pouco nossa mente de vez em quando. Mas enfim, voltando aqui à parte técnica, eu deixei passar esse bispo D2, acabei optando por dama D1, que já dá uma linha bem mais branda para ele. Ele seguiu torre D1, bispo C5. Eu fiquei focado apenas em recuperar a qualidade e ficar com o peão a mais. E aqui realmente também eu pensava que bispo G2 era indefensável, só que ele encontrou um bom recurso, B4, e me ofereceu empate. E assim, por um lado, esse B4 realmente eu deixei escapar também na minha análise, tem isso, diga-se de passagem. Por um lado, foi bom ter jogado isso, que eu empatei, fui para a final, acabei sendo campeão. Então, eu acho que eu não mudaria nada do destino aí, porque tudo ocorreu como deveria ocorrer. Mas, em termos técnicos, realmente, não jogar o bispo D2 aqui é um crime. Mas, enfim, uma vez que chegou nesse cenário, ele ofereceu empate, não tem porquê, por conta do regulamento, recusar, né? Mas se eu quisesse continuar jogando, certamente eu continuaria bispo toma E3, cavalo por E3, por exemplo, bispo F1, Ré F1, e jogar essa posição que só as pretas têm chance. Peão a mais na ala do rei, né? Esses peõezinhos dobrados aqui, no caso, né? Ele tem 3 contra 3 na ala da dama e ele tem 3 contra 4 na ala do rei. E torre e cavalo para cada lado, né? E rei. Aqui também, o que não pode ser jogado aqui nessa posição de forma alguma é tomar em B4, que aí agora ele consegue tirar a torre da cravada. A cravada deixa de existir. Aqui, por exemplo, um lance como torre B3 já pode começar a me complicar a vida, né? Caso essa posição ainda é boa, posso dar o cheque e jogar na compensação, mas não faz sentido nenhum. E recuar em B6 é pior ainda, que tem C5. Fecha a cravada. Esse aqui, inclusive, seria um lance, uma sequência para eu ficar perdido, talvez. Mas, depois de B4, simplesmente bispo toma E3 já levaria a um cenário com vantagem. Mas nem se compara ao bispo D2, que eu ganho simplesmente. Eu vou ficar com uma peça a mais aqui. Nessa sequência da partida, eu fico apenas com um peão a mais. Então, entre peça mais e peão a mais, é só uma questão matemática básica, né? Enfim, então, essa é a partida com o Diogo. Inclusive, foi uma partida bem importante que me deixou na final da final, né? Na final da final do Brasileiro e é claro, eu acabei sendo bem feliz depois no meu confronto com o Crico. Então essas questões táticas aí, né? É sempre bom levar em conta para poder lembrar na partida, né? Esses fatores estratégicos, esses fatores de pensamento do cálculo, né? Como que deve ser feito todo esse processo que eu apresentei aqui. Então,
esse aí é minha análise em relação à partida do Diogo.